Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8 e o versículo de número 26. Assim está escrito: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o Espírito Santo que nos ajuda. Aqui nós encontramos quando Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, falando a eles que nas nossas fraquezas e deficiências nós temos um recurso divino que foi pedido por Jesus a Deus o Pai e enviado para ficar e habitar conosco. Jesus, perto de deixar esta terra, terminando seu ministério, cumprindo com a entrega da sua vida em sacrifício em favor dos pecadores, ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava dizendo que o Senhor Deus iria enviar um outro Consolador da mesma essência de Jesus, para dar continuidade ao importante trabalho que o Senhor Jesus começou. Quando nós olhamos a palavra Consolador, ela é identificada como sendo o Parácletos. Parácletos, conforme a definição, significa alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Este foi o papel importante e indispensável para a nossa vida, que Jesus, ao pedir ao Pai, o Pai enviou, e ele disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que guia na verdade, que instrui, que orienta, que testifica a respeito de Jesus, que revela as grandezas e as profundezas de Deus. E esse Espírito, Jesus disse que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco, e à época Jesus disse: estará em vós. Hoje podemos dizer que ele habita conosco e está em nós, porque desde o momento em que Deus o Pai o enviou no dia de Pentecoste, ele veio para ficar, nunca mais se ausentou desta terra. Ele continua o brilhante trabalho de Deus aqui entre a humanidade. De várias maneiras, o Espírito Santo, ele tem procurado ajudar as pessoas nas suas carências e necessidades. Nós observamos que aqui no versículo que li, diz-nos assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então nós precisamos entender e reconhecer que nós temos fraquezas, que nós, quando fazemos a nossa oração, nós não sabemos o que pedir da maneira conveniente. Portanto, neste momento, a ajuda do Consolador, do Paráclitos, do Espírito Santo, em nos ajudar, nos socorrer, nos direcionar, esta ajuda é indispensável. E diz-nos aqui: ele ajuda as nossas fraquezas. Aonde nós temos deficiência, o Espírito Santo vem para não fazer com que aquelas deficiências fiquem de tal maneira grande que a fé não tenha como resolver ou como atuar. Mas encontramos aqui, porque nós não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Duas coisas: não sabemos o que pedir e não sabemos a maneira conveniente de pedir. Mas o Espírito Santo
faz essas duas coisas nos ajudando. Ele sabe o que pedir e ele faz de maneira conveniente. Então nós observamos aqui, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma linguagem que nós não conhecemos, mas que o Espírito Santo usa esta linguagem, gemidos inexprimíveis, diante de Deus o Pai, no sentido de nos ajudar, de nos socorrer, de nos suprir e de nos levar a um direcionamento para que possamos ter resultados que sejam produtivos na nossa vida de fé e de comunhão com Deus. Então veja que sem o Espírito Santo nós estaríamos falidos, fracassados e sujeitos a desanimar, recuar e voltar atrás. Mas com a ação poderosa do Espírito Santo, ele nos ajuda a prosseguir, a perseverar, a continuar, não desanimar, não desistir, mas saber que ele está ao nosso lado, enviado por Deus para nos ajudar. Para nos ajudar. E aqui nós encontramos que ele nos ajuda através da intercessão. Ele intercede, ele pede a Deus a nosso favor. Mas não somente isso é o trabalho do Espírito Santo que ajuda, mas ele ajuda-nos em outras maneiras também. Nós encontramos o primeiro ponto, que ele é aquele que ajuda o pecador a ser convencido da realidade da palavra de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. A Escritura nos afirma que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Jesus, da justiça porque Jesus estava voltando para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, são coisas que, se não houver a ajuda do Espírito Santo, as pessoas não conseguirão entender este plano e propósito de Deus, através de Jesus, a favor do pecador. Mas aqueles que foram persuadidos pelo Espírito Santo, aonde ele abriu o entendimento daquelas pessoas e convenceu-as da realidade do sacrifício do Senhor Jesus, eles foram levados então à salvação. E hoje, nós que fazemos parte deste grupo salvos por Jesus, nós desfrutamos desta presença maravilhosa do Espírito Santo, que não somente nos convenceu quando ainda éramos inimigos, incrédulos e rebeldes diante da presença do Senhor, mas ali começou o trabalho do Espírito Santo, e depois ele veio seguindo. Quando Jesus nos limpou, nos purificou, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós. Então ele mora em nós. A palavra de Deus afirma que nós somos a morada de Deus em espírito. Então, o Espírito habita em nós. E nós, como templos agora do Espírito Santo, aonde ele habita, para agir e operar o propósito, a vontade de Deus, nós estamos sendo beneficiados, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Então nós observamos que ele nos ajuda a crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo não aplicar aquela palavra que gera fé em nosso coração, não tem como crer. Então nós vemos também o trabalho maravilhoso do Espírito Santo nos ajudando a crer. E a palavra de Deus diz que nós cremos. O apóstolo Paulo disse, cri, por isso falei. Então, como é que nós cremos? Nós cremos porque o Espírito Santo nos ajuda a crer. Ele traz elementos à nossa vida, a nosso entendimento, que nos leva a esta experiência diante de Deus, de crer no Senhor nosso Deus.
Nós vimos inicialmente, o Espírito nos ajuda a orar, o momento de oração. Quantas vezes nos curvamos em oração e parece que não temos palavras, parece que não vem a inspiração, mas com a presença do Espírito Santo, ele abre caminhos no nosso interior e a nossa mente e leva-nos a dirigir diante de Deus uma súplica, uma petição, um clamor diante do Senhor. E quando faltam-nos as palavras, o Espírito Santo entra com os gemidos inexprimíveis diante do Senhor, nosso Deus. E a intercessão dele ajuda, enriquece a nossa oração. Oh, coisa maravilhosa é saber que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todo e qualquer momento para a nossa vida. Ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a crer, mas ele também nos ajuda a amar, porque a palavra de Deus afirma que o amor de Deus foi derramado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo vem e aplica o amor de Deus no nosso coração. E a partir daquele momento, nós passamos a vivenciar, experimentar este amor glorioso, divino, puro, e sem esperar nada em troca. O amor divino, o amor de Deus. E é com este amor que servimos a Deus e amamos ao próximo, conforme diz a palavra. Mas quem nos ajuda neste momento é o Espírito Santo. Ele nos ajuda a amar como deve ser este amor demonstrado de Deus para com as pessoas. Mas o Espírito Santo também, ele nos ajuda a pregar. O próprio Jesus disse que quando fôssemos levados à presença de autoridades, não era para ficar preocupados, amedrontados, pensando o que fazer, o que falar, como dizer. Porque ele disse, na mesma hora, o Espírito Santo dará a palavra necessária. Então o Espírito Santo nos ajuda a pregar. Sem o Espírito Santo, toda e qualquer pregação não passará de um discurso vazio, sem conteúdo e sem objetivos. Veja Pedro no dia de Pentecostes, levantou-se diante daquela multidão e à medida em que o Espírito Santo tomou posse do coração e da vida de Pedro, as palavras começaram a fluir no coração, no entendimento de Pedro, e ele começou a proferir aquelas palavras debaixo da autoridade do Senhor Deus, no poder do Espírito Santo, palavras poderosas, palavras que ferviam no coração daquele povo e que os impactou de maneira significativa, que chegou em dado momento, eles disseram, que faremos, varões e irmãos? Por quê? Porque eles foram compungidos com a palavra. O Espírito Santo não somente deu a palavra necessária, como ele direcionou em cada coração aquela palavra, e as vidas sentiram o poder da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Então, compungidos, que faremos, varões e irmãos? E eles disseram, então, que eles pudessem se arrepender no meio desta geração perversa. Pedro, com os apóstolos, disse a ele, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja quanta coisa importante e necessária vem à realidade quando nós temos o Espírito Santo como aquele
que nos ajuda. Este Espírito enviado por Deus tem sido de uma grande utilidade para o progresso e o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então, todas as vezes que se levantarem para pregar, é preciso contar com a maravilhosa operação e presença do Espírito Santo, que ajuda-nos a pregar, dando a palavra, colocando a unção, colocando a argumentação, abrindo corações, entronizando neles a palavra, gerando fé e convencendo-os para que sejam salvos. Oh, que ajuda tão necessária para que a palavra de Deus cumpra o seu propósito. É o Espírito Santo que ajuda a pregar. Mas ele ajuda também a vivermos em constante vigilância, porque vivemos num mundo totalmente dominado pelo poder das trevas, o mundo em que está praticamente de cabeça para baixo, as coisas já não se harmonizam mais, há uma inversão muito grande de valores e como viver e como agir no meio desta sociedade, só mesmo com a ajuda do Espírito Santo, que vai direcionar-nos ao princípio da vigilância, para que possamos estar atentos e não sermos engolidos pela cultura da sociedade que é contra o plano de amor de Deus para com os pecadores. Mas o Espírito nos ajuda também a ser vigilante. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esta vigilância torna-se possível quando temos em nós este ajudador divino, o Espírito Santo. Mas observamos, ele nos ajuda também a olhar a circunstância, olhar o desenvolver das coisas. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Quando nós estamos sendo habitados pelo Espírito Santo, ele vai nos ensinar como olhar, como vigiar, como orar, e tudo isto vai nos levar a experiências profundas com o Senhor. E mais do que isto, o Espírito Santo, ele foi enviado para adornar, para preparar e capacitar os salvos em Cristo Jesus, a sua igreja, edificada por Jesus, que adorna ela, é o Espírito Santo, e ele alimenta e ajuda a cada um de nós também a nutrirmos uma esperança viva e gloriosa no retorno do Senhor Jesus Cristo. Foi ele que prometeu que vai voltar para buscar o seu povo que aqui na terra está caminhando. E quem nos ajuda a esperar a Jesus que virá dos céus é o Espírito Santo. Só ele pode nos ajudar nestas circunstâncias e neste momento. Então, quando Jesus pediu outro Consolador, na verdade, foi o que aconteceu. Ele veio para estar em nós e habitar conosco, com a intenção, o trabalho firme e permanente de nos ajudar a melhor servir ao Senhor. Então, nós observamos dentro desse texto que li, que ele ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas isto não é limitação, porque o Espírito Santo, estando presente em nós, ele vai nos ajudar, ele conhece os nossos limites, as nossas fraquezas e fragilidades, e ele se coloca diante de Deus o Pai como intercessor, aquele que intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Este clamor do Espírito Santo chega ao ouvido
de Deus, o nosso Pai, e Ele manda-nos a resposta necessária. Então, observamos que Ele não somente convence do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele também nos ajuda no momento da oração. Ele nos ajuda também a vivenciar e demonstrar o amor de Deus derramado em nosso coração. Nos ajuda a pregar, nos ajuda a ser vigilante, nos ajuda a olhar com cuidado e, por fim, nos ajuda a esperar com alegria e com expectativa a volta maravilhosa de Jesus. Que eu e você, que possamos seguir firmes e fiéis adiante, sabendo que nós temos conosco o Espírito Santo que nos ajuda em todo e qualquer momento da nossa vivência de fé em Deus e de adoração a Ele. Portanto, a Deus seja glória, louvor, poder e adoração e ação de graças por dispor a nós recurso tão necessário, indispensável para o enriquecimento da nossa vida de fé e de comunhão, o Espírito Santo que ajuda. Ele foi enviado por Deus e permanece conosco e ficará até o último instante em que Deus permitir vivermos nesta terra. E depois Ele nos levará à presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, donde iremos à casa do Pai para desfrutar a eternidade preparada para os salvos. Mas só em saber que o Espírito Santo que ajuda, habita em nós, e mais uma vez, ele foi enviado como alguém para estar ao lado com a intenção de ajudar. Quanta ajuda o Espírito Santo tem dado a mim, quanta ajuda o Espírito Santo tem dado a você, a cada um de nós. Nós não podemos fechar os olhos a este trabalho sublime e glorioso do Espírito Santo. O Espírito Santo que ajuda, ele continuará nos ajudando até o fim da nossa caminhada. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.